Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho, meus irmãos. Eu ia pensar com os irmãos em metas para esse ano que nós estamos vivendo, o ano 2021, iniciando agora, né? Mas eu quero mudar um pouquinho e pensar nessas metas, não como sendo apenas para 2021, mas metas para a nossa vida inteira, porque na verdade elas são metas para a vida inteira. Acontece, meus irmãos, que estipular metas toda vez que um novo ano se inicia ou está para se iniciar é algo comum já há muito tempo, no mundo inteiro, no nosso país também, né? Não é diferente. E em tempos modernos, nós dispomos até de boas dicas que nos chegam ou as buscamos através da internet. Veja a parte de uma dica bem legal que eu extraí para citar aqui para os irmãos a título de ilustração. Qual foi a dica que esse alguém deu? Ele disse assim, olha, nada de se lamentar ou se arrepender do que não aconteceu ou deu errado no ano que passou. A hora agora é de olhar para frente, planejar e estabelecer o seu propósito para o novo ano. É muito importante escrever essas metas em um papel. Pense em todos os aspectos da sua vida, profissional, familiar, pessoal, espiritual, saúde, entre outros. Escreva as metas, divididas em objetivos de pequeno, médio e longo prazos. Coloque as metas de acordo com os meses, estabelecendo objetivos e depois não deixe de avaliá-las todos os meses e, se necessário, fazer alterações. Uma das dicas é colocar os desejos no papel e não esquecer de olhá-los. Você pode deixar em um lugar visível, no computador, no celular ou na porta da geladeira. O importante é reler ao longo do ano e avaliar o que você já conquistou e o que ainda falta. E lembre, é preciso manter o foco na hora de alcançar as metas do novo ano. É fundamental também que as metas traçadas sejam possíveis de serem conquistadas durante o ano, para que isso não gere frustração. Se você tem um objetivo muito grande, algo que vai demorar anos para ser alcançado, coloque em um papel também. Porém, nesse caso, é necessário traçar as metas anuais para que esse sonho seja realizado no final do período que você estipulou. Ganhar mais dinheiro, comprar a casa própria, um carro novo, quitar dívidas, passar em concurso público, viajar, emagrecer, parar de fumar, quem fuma, né, obviamente, praticar esporte, arrumar um amor que ainda não tem, estão entre os desejos mais comuns para o ano novo. Então essa é uma dica que está lá no site sonoticiaboa.com.br. Foi dicas lá do ano para o ano 2019 ainda, mas eu estou citando aqui como exemplo para os irmãos. E tem até aplicativo para ajudar a estabelecer e lembrar das metas no decorrer do ano, como por exemplo o aplicativo Seven Waves, né? Então é algo assim muito legal, legal mesmo, né? Mas são dicas acerca de metas para o nosso bem-estar puramente humano e terrenos. Então, em sites como esse, né, na internet, geralmente nós encontramos dicas acerca de metas puramente para o nosso bem, simplesmente para o nosso bem-estar puramente humano e terrenos. Às vezes até uma inclusão do espiritual em alguma parte, mas de forma muito vaga. Então nós aqui vamos pensar em algumas metas para o nosso bem-estar espiritual, como disse no início, não apenas em 2021, mas para a nossa vida inteira. E quais poderiam ser essas metas? Apenas algumas, vou citar para os irmãos para nós sermos breves. A primeira delas é viver coerentemente com aquilo que nós somos em Cristo. E o que é que nós somos em Cristo, meus irmãos? Nós somos seguidores de Cristo, não é verdade? E seguidores de Cristo são discípulos de Cristo. Então nós somos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos que viver coerentemente com isso que somos.
Uma certa ocasião, registrada em Mateus 10, Jesus ele aponta para os seus discípulos situações de dificuldades, de perseguição e de maus tratos pelas quais eles passariam. E quando ele lhes apontava isso, Jesus lhes disse: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamavam ou chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, o que Jesus estava lhes dizendo é que, por eles, os discípulos, serem quem eles eram em relação a ele, Jesus, poderiam passar por todas aquelas situações. Se o discípulo está seguindo o caminho do mestre e o servo o do Senhor, as mesmas dificuldades do mestre e do Senhor, então, podem também ser as dos discípulos e dos servos. Então, vocês querem ser discípulos? Querem ser servos do Senhor? Saibam que o discípulo segue o mestre e o servo segue o Senhor em qualquer caminho, independentemente de o caminho ser fácil ou difícil. Isso é o correto e coerente. Se o discípulo, entre aspas, dá um jeitinho para tornar o seu caminho mais fácil, isso é incoerente e não é assim que a gente deve viver. Vamos adiante, vamos prosseguindo em nosso raciocínio dentro desse desafio. O primeiro pensamento que nos veio à mente foi de suportar as dificuldades do caminho, não é verdade? Mas além de suportar essas dificuldades, essas resistências em ocasiões específicas, diferenciadas, o nosso comportamento em geral também deve ser coerente. Nosso comportamento em geral também deve ser coerente. Em 1 João 2,6, lemos que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou, meus irmãos? No seu viver diário, na sua vida em geral. O que é que Jesus ensinou? Por exemplo, o que é que Jesus nos ensinou acerca do amor? Eu creio que os irmãos sabem muito bem, né? Nos ensinou que nós devemos amar a todos, inclusive aos nossos inimigos. O que é que Jesus ensinou acerca do perdão e da reconciliação? Ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7 e nos reconciliar sempre que alguém quiser reconciliação conosco. O que é que Jesus ensinou acerca da comunhão? Ele ensinou que nós devemos viver em comunhão. O que é que Jesus ensinou acerca de como e para que usamos a nossa fala, a nossa língua? Não é para falar mal, não é para falar palavras torpes, não, é para falar aquilo que edifica, aquilo que honra, glorifica o nome do nosso Deus. O que é que Jesus ensinou, meus irmãos, acerca da ostentação? Ele ensinou que nós não devemos ostentar, né? Sempre que fizermos alguma coisa, não devemos trombetear. Não saiba a sua mão direita o que faz a sua esquerda e vice-versa. Então, quando você der esmola, dê sem trombetear, sem ficar fazendo propaganda. Se você é uma pessoa que ora sem trombetear, sem ficar fazendo propaganda. Se você é uma pessoa que jejua, jejue sem ficar fazendo propaganda, trombeteando por aí, dizendo que você é o cara que jejua. Então, é isso que ele ensinou acerca da ostentação. Isso serve para qualquer coisa. O que é que Jesus ensinou, meus irmãos, acerca de se achar mais e melhor do que os outros, digno de posição melhor? Jesus ensinou que isso é errado. O que é que Jesus ensinou acerca de julgar e condenar os outros? Creio que todos sabemos. E acerca da prostituição, adultério, fornicação, que são pecados de natureza sexual? Acerca da avareza, que não é diferente da idolatria, que nós tanto condenamos? Acerca do testemunho e de nos comportarmos de uma forma a não sermos motivo de escândalo para ninguém, que é uma coisa muito séria, tão séria que Jesus chega a dizer que é melhor amarrar uma pedra pesada no pescoço e se atirar no mar do que escandalizar. A gente sabe o que é que Jesus ensinou
acerca destas coisas. Então, durante toda a nossa vida, tenhamos como meta praticar estas coisas. Tenhamos como meta não escandalizar ninguém. Pensemos assim, que comportamento meu está escandalizando, impedindo pessoas de se achegarem ao Evangelho, dando munição, entre aspas, às pessoas e ao nosso arqui-inimigo para desprezar o Evangelho e a igreja e ter de que nos acusar diante de Deus. Que comportamento está fazendo isso? Vamos deixar esse comportamento. Então eu citei alguns exemplos de coisas acerca das quais temos ensinamento nas Escrituras. E o desafio aqui, meus irmãos, a todos nós é que durante a nossa vida nós observemos as nossas atitudes e as comparemos com aquilo que Jesus ensinou e que façamos mudanças, se necessário, para que nós vivamos coerentemente com aquilo que nós somos, discípulos do Senhor Jesus. Uma outra meta, meus irmãos, para a nossa vida pode ser perseverante na fé e nas coisas que dizem respeito à nossa fé. Ser perseverante, meus irmãos, significa permanecer em um estado, atividade, pensamento, mesmo havendo dificuldades, mesmo havendo oposição. Então você permanece fazendo, você permanece firme naquela sua atitude, mesmo quando a oposição é forte. Conta-se de Wycliffe que ele trabalhou duro para dar ao mundo uma tradução inglesa da Bíblia. Ele quis uma Bíblia que qualquer um pudesse ler, não só os padres na ocasião, né? E por causa disso ele foi declarado um bandido e um herege. Os seus inimigos não fizeram nenhum segredo do fato de que buscavam a sua vida e Wycliffe teve que terminar o seu trabalho se escondendo. Quando ele terminou, não havia como imprimir. E assim, cada cópia, naquela ocasião, teve que ser feita à mão. Então, era um projeto lento e caro. E em menos de 2 anos, a primeira cópia foi completa. E o Wycliffe morreu, depois da primeira cópia ser completada. Anos depois, o Wycliffe continuava sendo odiado por seus inimigos. E os seus inimigos desenterraram os seus ossos, queimaram os seus ossos, espalharam as suas cinzas no rio de Thames. Mas hoje nós somos os ceifeiros da colheita de Wycliffe, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. Por quê? Porque ele não desistiu diante da oposição e do desânimo. O que eu vou dizer para os irmãos agora, uma frase que eu vou dizer, é atribuída a um homem chamado Bertold Brecht. Ele disse assim: há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam por muitos anos e são muito bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Nós, os crentes, meus irmãos, somos desafiados a sermos perseverantes em nossa carreira cristã, na nossa fé e nas coisas que dizem respeito à nossa fé. Então, falando sobre a nossa carreira cristã, a Bíblia diz assim, lá em Hebreus 12, verso 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em 1 Coríntios 16, 13, Paulo orienta aos crentes, vigiai, estai firmes na fé. 2 Coríntios 13, 5, fazendo uma repreensão, Paulo diz assim, olha, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Em Romanos 12, 12, Paulo diz assim, alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Em Colossenses 4, 2, ele diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. 2 João 1, verso 9,
fala sobre perseverar na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E Atos 2,42 diz sobre os primeiros cristãos, aprovando essa atitude, tomando-a como positiva, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E, obviamente, meus irmãos, para perseverar na doutrina de Cristo e dos apóstolos, era preciso tomar conhecimento dela de alguma maneira. E depreende-se daí, portanto, que é necessário ser perseverante também no estudo da palavra. Além disso, o texto diz que eles perseveravam na comunhão, isto é, eles estavam sempre juntos, reunidos como igreja. Em Hebreus 10, 25, também lemos sobre isso, em forma de repreensão. Na versão revista e corrigida diz assim, olha, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. E na nova versão internacional está mais claro ainda. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vemos então, irmãos, que nós devemos ser perseverantes na nossa fé, mas também nas coisas que dizem respeito à fé, oração, estudo da palavra, participação nas reuniões da igreja e outros. Então essa é uma meta excelente para a nossa vida. Mais uma meta para a nossa vida: ser agente de Deus na comunicação das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Evangelizar, né? Anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação possível em Cristo Jesus, meus irmãos, é um imperativo claríssimo na palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5, 18 a 20, nós lemos que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nesse texto, meus irmãos, Paulo estava falando dele mesmo, em sua função de apóstolo, mas essa palavra é também aplicável a toda a igreja ou a todos os crentes. Portanto, é aplicável a mim e é aplicável a você. Então, vejamos o que temos aqui. Primeiro, Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E isso significa, falando de maneira bem simples, que Deus fez o que, por falta de recursos, nós não podíamos fazer. Isto é, Ele removeu as causas da separação entre nós e Ele. Só Deus podia fazer isso e Ele fez. Se não fosse isso, o nosso destino seria inevitavelmente o inferno. Depois, Paulo diz que Deus nos deu, a nós que já fomos reconciliados, e dará a tantos quantos o forem, alguns de forma especial, a outros não, mas a todos Ele dará e dá o ministério da reconciliação, isto é, a responsabilidade de tornar conhecida de outros a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Em outras palavras, todos nós recebemos de Deus a responsabilidade de desenvolver o serviço evangelístico. Assim, continua Paulo, somos embaixadores da parte de Cristo, isto é, somos representantes por intermédio de quem Cristo roga, exorta, conclama, apela, encoraja, convida as pessoas que ainda não o fizeram a se reconciliarem com Deus. Vou ficar, meus irmãos, só com esse texto, mas há muitos textos, os quais, pelo menos a maior parte, se não a todos, os irmãos conhecem muito bem. E são textos que nos mostram que anunciar o Evangelho. Há muitos textos que nos mostram
que anunciar o Evangelho é um imperativo de Deus para nós. Então, desafios, né, ou metas para a nossa vida. Falamos aqui 3, né? Primeira delas, viver coerentemente com o que somos em Cristo Jesus. Seus discípulos, somos discípulos. Segundo, ser perseverante na fé e nas coisas que dizem respeito à nossa fé. Terceiro, ser agente de Deus na comunicação das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Porém, meus irmãos, como posso viver coerentemente? Alguém pode perguntar, né? Como eu posso viver coerentemente como discípulo de Cristo se eu ainda não sou discípulo de Cristo? Como posso ser perseverante na fé e nas coisas que dizem respeito à fé se ainda não vivo essa fé? E como posso ser agente de Deus na comunicação das boas novas da salvação se nem eu fui ainda alcançado por essa salvação? Por isso eu sugiro mais uma meta, que aqui na nossa reflexão é a última, mas na prática deve ser a primeira. Qual é essa meta? Crer em Jesus para a sua salvação, firmar o seu compromisso com Ele. Se você ainda não fez, né? Você precisa crer em Jesus para a sua salvação, firmar o seu compromisso com Jesus, porque sem isso, as demais outras atitudes até podem ter um significado, uma importância, mas significado e importância apenas temporais. Eu me lembro, meus irmãos, da passagem de João 3, que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Nicodemos era alguém que tinha as atitudes, mas as atitudes iriam morrer com ele quando ele morresse, porque Jesus lhe disse: olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nasce de novo e estará no reino de Deus aquele que crê em Cristo. Não é aquele que só tem as atitudes corretas, mas aquele que as tem porque creu em Cristo e com Cristo tem um compromisso. Quantas vezes nós temos ouvido isso? Muitas, não é verdade? Quantas vezes temos ouvido que precisamos de Cristo se quisermos estar na eternidade com Deus? Muitas vezes ouvimos, mas sempre podemos ouvir de novo. Sempre é bom nós ouvirmos de novo. E então vamos ouvir de novo um pouquinho, né? Em João 1, 11 e 12, o que diz? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são estes? São os que creem no seu nome. Em João 21, 29, João Batista diz acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo para os seus discípulos, aqueles que o estavam ouvindo: olha, não sou eu, é ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que está escrito lá em João, capítulo 3, verso 16? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz lá em João capítulo 6, 68 e 69? É Pedro que está dizendo, né, para Jesus. Quando Jesus fala para os seus discípulos que se eles quisessem, poderiam também deixar de segui-lo. Aí Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos sabido e crido que tu és o Cristo de Deus. Em João 14,6 é o próprio Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em Atos 4,12 é Pedro quem diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em Romanos 8,1, Paulo escreveu que agora não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Hebreus 2,3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Não tem como escapar, né? Se não cremos em Jesus
e não firmarmos o nosso compromisso com Ele, então por mais que nós tenhamos as atitudes, as obras características de alguém que segue uma igreja ou religião, essas têm significado e importância apenas temporais, porque não vamos estar na glória eterna e em outro estado que não este, estas obras não têm nenhuma importância. Porém, quanto aos que estão no Senhor, diz a palavra, em Apocalipse 14:13, que a morte para estes é descanso e as suas obras o seguem. Então, creia em Cristo, firme o seu compromisso com Ele. Ainda hoje, firme o seu compromisso com Ele e tenha essa meta, essa firmeza, esse compromisso durante toda a sua vida. Então, 4 metas espirituais para a nossa vida. Agora, na conclusão, alistando a última como sendo a primeira. Então, crer em Cristo para a sua salvação. E depois, viver coerentemente com o que você é, discípulo e servo de Cristo. Ser perseverante na fé e nas coisas que dizem respeito à fé. E ser agente de Deus na comunicação das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Eu não sei quantos de nós vamos encarar decididamente, ou já encaramos decididamente essas metas para toda a nossa vida. Mas que elas são sérias, meus irmãos, importantes, boas e têm estreita relação com a nossa saúde espiritual. Disso eu não tenho dúvidas. Então, eu desafio os irmãos, a que tenhamos essas metas como sendo as nossas metas, não somente para um ano, mas para a nossa vida completa, toda a nossa vida na face desta terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa aplicar poderosamente essa palavra aos nossos corações. Amém.